Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje gravando em casa, em função de toda essa pandemia que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, né? E é justamente esse o tema da nossa conversa de hoje. A gente vai falar sobre sentimentos na época de pandemia, nesse período que a gente está vivenciando. E para isso a gente convidou a Rosana Miranda, que é psicoterapeuta, psicóloga, palestrante. Bem-vinda, Rosana. Como estão as coisas por aí na sua casa? Obrigada, Marcelo, pelo convite. O convite é uma oportunidade de tentar contribuir. Estão bem, né? Dentro do que se pode estar bem numa epidemia, numa pandemia, na verdade, estão bem, sim. Certo, Rosana. Você poderia dar para nós um panorama, assim, geral do que você tem visto na sua experiência da mudança de comportamento das pessoas nesse período de confinamento, né? O que você tem assistido no nível dos comportamentos, da percepção geral das pessoas? Eu tenho visto, já que são, desde o começo da primeira quinzena de março, eu tenho visto muita ondulação de comportamento. No começo foi muito difícil, e claro, como psicóloga clínica, eu falo da minha experiência de atendimento, desses atendimentos. Eu atendo adultos e idosos. Então, no começo foi extremamente difícil a adaptação. Hoje, um pouco mais adaptadas, as pessoas se encontram mais adaptadas, mais cansadas também, um pouco mais ansiosas também. Todo o tempo aquela pergunta, quando vai acabar, onde é que isso vai dar? Mas podendo lidar com a situação, compreendendo que ficar em casa é a melhor maneira de contribuir com a situação, salvo aquelas pessoas que são da área de saúde. Essas estão, algumas na linha do front mesmo, enfrentando com muita dignidade, até se oferecendo para trabalhar, e com muita força, com muita dignidade, no sentido de contribuir com o outro. O panorama psicológico que eu vejo, de uma maneira geral, é muito interessante que a gente se pergunte como é que estava antes da pandemia, não é? Então, qual é o meu olhar sobre essa cultura, sobre essa sociedade, especialmente pelo fato de trabalhar muito com pânico, e trabalhar com pânico é trabalhar com angústia. Então, o que é que eu vejo? Eu vejo que as pessoas não nascem mortais, as pessoas se tornam mortais. Simone de Beauvoir, ela diz, todos os homens são mortais, mas também ela diz, nós não nascemos mulher, nós nos tornamos mulher. Então, veja, nós não conhecemos verdadeiramente o sabor. Nós não sabemos que somos mortais porque não conhecemos o sabor. E essa é a grande imposição da pandemia. A grande imposição é que nós confrontemos com nossa finitude, com nossa radical vulnerabilidade, com nossa radical transitoriedade. E é isso que eu mais sinto, esse medo da transitoriedade, esse medo da morte, que no fundo, deveria nos ensinar a viver. Mas contemporaneamente, nós estamos muito esquecidos dela, muito distraídos dela. Então, vivemos com excesso de futuro, ou seja, no registro da ansiedade, né? A ansiedade que adoece, e adoecendo se transforma em angústia, se transforma em ansiedade patológica, em pânicos e ansiedade agudas, ou no excesso de passado, ou seja, a tristeza que, somada à mágoa, somada à raiva, somada a muitos ressentimentos contidos, guardados, vai adoecer na terrível depressão. Você já tocou uns pontos importantes, né, do nosso tema, dos sentimentos, que eu também gostaria de continuar em relação a isso. E pelo que eu percebo na sua fala, é importante as pessoas perceberem que a pandemia, esse período de maior confinamento, na verdade, ele acirrou coisas que nós já temos, né? Não é uma coisa totalmente nova, mexe com as próprias emoções e até, digamos assim, é um desafio para as pessoas, né? Talvez até ficarem mais consigo mesmo, mais com seus familiares, e aparecendo mais conflitos. Dá para a gente dizer isso, que há um mal-estar que se acirra, e aí que tipo de sentimento você tem visto aparecer
nesses grandes desafios das pessoas, desafios existenciais, assim, que você tem mais visto, os sentimentos mais difíceis. Mais uma vez, digamos assim, toda a palheta dos sentimentos. Primeiro é a convivência com a solidão, não é que não é para todos a possibilidade da solitude, ou seja, de estar consigo mesmo, de assistir a si mesmo nessa solidão. Então, quando se pode conviver com a solidão, normalmente pessoas que estão sós mesmo em casa, ou então pessoas que estão só com o outro, que essa é a solidão mais difícil, que é a solidão de estar com o outro. Por outro lado, há também a solidão da casa muito povoada. E essa solidão da casa muito povoada se transforma, a pessoa está ali só, se sentindo só, a solidão não se sente acompanhada, como diz Chico Buarque, né? Pelo contrário, a solidão se sente invadida, porque a presença do outro vai funcionar como uma intrusão. Então, esse é um dificultador para o atendimento online. Muitas pessoas não têm condição de privacidade. Quando as pessoas moram com muita gente, então não há absolutamente condições de privacidade. Então, são esses sentimentos também de se sentir invadidas, de perder a privacidade, o que dá muita irritabilidade, muita impaciência mesmo. As pessoas que têm filhos pequenos, tem sido extremamente difícil para as crianças, porque as crianças cheias de energia, como se estivessem em umas férias eternas, e muitas vezes os próprios condomínios têm as áreas interditadas e devem ter, não é? E a criança fica dentro de casa, fazendo parte da família mais do que nunca agora, tendo que desenvolver essa coisa da educação primária, essa função de ser o educador, e sendo impossível delegar à escola essa função, que é secundária mesmo, a formação secundária, né, social, esse núcleo, o primeiro núcleo social, talvez, da criança depois da família. A ligação dessa condição que vai aparecer, né, os sentimentos que você falou, o mal-estar, e todas essas dimensões da privacidade, né, de solidão, e aí provavelmente muito medo também, né, um período de medo, e aí o medo pode se ligar com raiva, todas essas emoções, como é que elas podem também estar potencializando conflitos? Como é que você vê, aumentou o número, na sua experiência, o número de conflitos, aí conflitos mais nesse confinamento, né, mais também no nível familiar, você tem visto o que sobre a questão dos conflitos? Veja, as pessoas que eu atendo, elas têm uma trajetória, elas têm uma caminhada no processo terapêutico. Então, mais uma vez, voltando, como estavam antes, estavam num processo terapêutico que, nesse momento, ajuda muito, no sentido de que, ok, existem as dificuldades de convivência, mas também existem as possibilidades de fazer acordos verdadeiros e até reforçar as alianças dentro dessas convivências. Isso, de fato, tem acontecido, né? E nisso da gente voltar o olhar para como estávamos antes, eu percebo nitidamente como é importante estarmos em dia conosco, estarmos em dia com o outro, estarmos em dia com a saúde integral, a saúde orgânica, a saúde psíquica, para termos assim um estofo nesse momento de convivência. Eu me lembro de uma frase de, como é o nome de Pascal. Pascal diz assim: a desgraça do mundo consiste em que o homem não possa ficar em paz na sua casa, do seu quarto. Claro que existe desgraça maior quando não há quarto para ficar, né? Pascal está falando dessas pessoas que têm um local para ficar. Então, esse cultivo que inevitavelmente é feito num processo terapêutico, um cultivo de uma interioridade, não como forma de se isolar, mas como forma de poder lidar melhor consigo mesmo para lidar melhor com o outro, né? Poder conhecer-se melhor para abrir mão de si e poder estar em direção ao outro, poder estar com o outro verdadeiramente. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu sou capaz dessa alteridade, capaz dessa relação. Então, o que eu vejo é isso. Eu vejo as pessoas tendo que colocar na prática
o que elas tantas vezes pareceu ideal para elas, mas que chegou o momento da realidade, da verdade, de que estamos aqui e o que é que podemos fazer com essa situação. Porque o adulto é isso, né? O adulto é que faz com a situação o melhor que ele pode fazer, ele escolhe fazer um melhor cenário no sentido de vivência para si mesmo. A gente, né, daqui a pouco vai fazer um intervalo, mas antes do intervalo eu gostaria que você colocasse um pouquinho mais. A gente até vai falar sobre esse ponto, vai ser importante no segundo bloco, as condições e como aumentar a nossa saúde mental, que isso é fundamental, né? Falasse um pouquinho mais sobre essa questão do prisão no passado. Né? Parece que esse é um grande ponto. Eu aprecio muito as tradições, principalmente orientais também, que tocam muito nesse ponto, né? Ao futuro, lá distante, o passado que já morreu, a pessoa não fica presente. Como é que é isso? Pois é, a prisão nesse passado, esse excesso de passado, seria a depressão, não é? Normalmente se dá em forma de depressão. O processo terapêutico ele traz uma passagem a limpo dessa história para se poder viver o aqui e o agora. Não de maneira, digamos assim, caricatural, mas é o que verdadeiramente temos, é o poder lidar com esse presente. E, mais do que nunca, esse presente tem sido um presente perfeito. Era o nome do gerúndio, não é? Na língua portuguesa. Antes, muitos anos atrás, o gerúndio se chamava presente perfeito. E eu me lembro de Ortega y Gasset, que é um filósofo que eu gosto muito, quando ele diz assim, a vida é um gerúndio. Então, nós estamos nesse gerúndio e tentando atualizar esse passado. Eu gosto também muito de dizer, sabe, Marcelo? Gosto muito de dizer assim, uma das dificuldades maiores que as pessoas têm e que trazem para cá, para o setting terapêutico, é saber conjugar o verbo atualizar. É difícil conjugar o verbo atualizar, embora seja da primeira conjugação, o verbo regular, mas há uma tendência a aferrar-se ao passado, que, na verdade, é uma forma de adoecer-se, é uma forma de não viver o presente. Então, quantas vezes nós vemos pessoas que queimam etapas da vida e, quando chegam lá no fim, se chegam, vamos dizer, poxa, né, houve um desperdício, houve uma vida que eu poderia ter sido mais vivida com a contundência, com a pujança do presente, que é onde, volto a dizer, e sabemos sim, se ousamos saber, no sentido de experimentar o sabor, é o presente que nós temos, é isso que nós temos. Eu gosto também de falar para as pessoas muito cristãs que a oração do Pai Nosso diz assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, não diz nos dai amanhã, hoje, amanhã e depois da manhã, nos dai hoje. Então, vamos ter o pão nosso de cada dia hoje. Ok, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta logo em seguida a conversar com a doutora Rosana Miranda sobre esse tema dos sentimentos e a nossa condição nos tempos de pandemia. Logo, logo a gente já volta. O programa Realidades, hoje, né, trabalhando em casa, cada um na sua casa, em vista de todo esse confinamento e pandemia que nós estamos vivenciando, né? E é justamente esse o tema do nosso programa, que é a questão dos sentimentos e o nosso comportamento e as experiências emocionais, principalmente em tempos de pandemia. E a gente está com a doutora Rosana Miranda, que é psicoterapeuta, psicóloga, palestrante, também tem formação na área de psicossomática. Doutora Rosana, como é que você vê aí essa posição de algumas pessoas, né, que fazem um alarde muito grande do negacionismo? Pessoas que estão querendo desautorizar, né, até tripudiando em cima da morte, dos números terríveis que nós estamos vivendo, né, 200 e poucos mil, né, casos no Brasil, mais 16 mil mortes, né, uma subnotificação imensa, segundo a ciência, né? Como é que você vê isso? Movimentos até bolsonaristas que fizeram alardes em frente aos hospitais e coisas que podem aumentar essa contaminação. Como é que você vê? Explica isso, porque para mim a única explicação mais forte é uma explicação psicológica, né? Como é que a senhora vê isso? Isso. Fizeram também um movimento,
uma festinha lá em Gramado, não é? Num restaurante, coisa e tal. Eu vejo exatamente assim, como uma grande negação numa sociedade ou dentro de um segmento que se sente hiperpotente e a impossibilidade de lidar com a impotência. Primeiro, uma identificação com esse projeto bolsonarista e dentro de uma masculinização muito grande, né? Como eu falava antes, né? Essa negação da morte é uma negação também da nossa condição de fragilidade. Então, é uma forma de buscarmos o adoecimento. Você falava em adoecimento, é uma forma de buscarmos o adoecimento de uma maneira bastante agressiva com aquele que sofre. Porque, veja, para aqueles que perderam seus pais, mães, avós, às vezes filho, não é? Então, ver uma coisa dessa natureza e uma negação dessa natureza quando a dor é lancinante dentro de cada um. Em cenas de muita tristeza e de muito luto. Então, eu vejo como a negação mesmo, uma maneira, digamos, infantilizada e real de ver o que está aí no mundo, o que está sendo sofrido, vivido no mundo. Eu tenho, doutora Rosana, estudado bastante nos últimos tempos sobre as teorias de vínculo, né, que é um prato cheio da psicologia, principalmente do trauma, né, e como que essas dimensões que a gente viveu de quebras de vínculo, infância, mãe, pai, elas podem estar na base, né, de muitas coisas que a gente vive atualmente. Inclusive, há Sim. autores que fazem uma ligação muito intensa, por exemplo, explicam movimentos como o fascismo, como o nazismo em épocas passadas, a partir da fragilidade emocional e de dimensões até traumáticas também, de desenraizamento também familiar, Sim. que buscarem um salvador. E é incrível, né, que no Brasil parece que não só no Brasil, em outros lugares, a gente tem visto como é que a senhora vê isso, né, essa dimensão de uma busca de uma dimensão salvífica, né, tipo um remédio para tudo, uma salvação, um paraíso e um Führer também, né, um líder que muitas vezes pode ser algo extremamente destrutivo e que ele tem uma aderência cega, né? Uma aderência cega de alguma parte da população que provavelmente está respondendo alguma coisa. Como é que você vê isso? Pois é, o grande pai para nosso infantilismo. Então, possivelmente, sim, são pessoas que tiveram muitas dificuldades de vínculo, não é? Está aí o Winnicott, que não nos deixa mentir. São pessoas que não tiveram o que ele chama de um hold muito bom, são falsos selves, tal como o Winnicott chama. São pessoas que precisam dessa proteção e que, por um outro lado, estão demonstrando a olhos que podem ver, como você pode ver, como eu posso ver, como tantas pessoas podem ver, a tremenda fragilidade. Dentro dessa profunda superficialidade, há uma tremenda fragilidade, a crença de que o outro me salva. Não é? Quando não eu faço essa trajetória de salvar, de tentar passar, volto a dizer, passar a vida limpa para conseguir finalmente estabelecer laços, estabelecer vínculos de afeto. Vejo também como muita desafetação, como uma impossibilidade de empatia, de lidar com o outro, com o sofrimento do outro, esse profundo desrespeito à alteridade, à dor do outro. Muito bom. Eu fico pensando também, né, diante de toda essa situação que você colocou um pouquinho no início, que alternativas a gente pode encontrar para produzir mais saúde mental num período mais difícil ainda como esse, né? O que é bom as pessoas fazer que pode ser bom para elas, né, para sua, talvez o seu autoconhecimento, para sua saúde mental e que pode até beneficiar os outros também, né? E também sem esquecer a questão do possível engajamento, que essas pessoas de alguma forma possam ajudar os outros também nesse período. Nesses últimos minutos você diria para nós, doutora Rosana? Veja, a ideia de saúde mental entende um trânsito entre o que é subjetivo e o que é objetivo, o que é interioridade e o que é exterioridade. Então, entre essa interioridade e essa exterioridade, há, digamos que uma barreira que, nesse momento, ela se torna profundamente frágil. Por quê?
porque o nosso inimigo ele é invisível. Então, o nosso inimigo sendo invisível, a gente não sabe quando que ele está dentro ou fora. E é literalmente dentro, literalmente fora. Dentro através da entrada pelo nariz, pelos olhos, pela boca. Então, esse trânsito ele fica difícil, ele fica... É importante mais do que nunca ter essa noção de interioridade e de exterioridade. Então, quais seriam as saídas? Primeiro que tudo, lembrar que Dr. Freud, né, o iluminado Dr. Freud, ele opôs Eros, ou seja, o elan vital, o espírito de vida, não é? Espírito de vida, o Eros grego, não aquele Eros cupido pornográfico que nos chegou através das ruínas romanas, mas Eros, o espírito grego, a Thanatos, a divindade morte. Então, todo o tempo nós estamos nessa luta, todo o tempo estamos nessa luta. Então, nesse momento, seria o que é que pode fazer? A convocação de Eros. O que é que seria a convocação de Eros? Exercer a afirmação da vida, exercer aquilo que mais nos faz sentir vivos, o que para um é através da arte, que para outro é através do engajamento em uma campanha solidária, que, aliás, né, é um sentimento também que a gente tem visto muito, o sentimento de solidariedade, muita gente querendo contribuir e contribuindo, não é? Exercer a possibilidade de investir no crescimento de toda a ordem que seja do teu desejo. Então, é o gesto que eu faço, é emprestar os meus ouvidos à escuta, é emprestar a minha arte culinária a quem precisa, é emprestar a minha solidariedade através de cesta básica, de contribuir com a comunidade pobre, que muitas vezes está ali ao lado, super necessitada, necessitando mesmo da solidariedade do outro e pronta a receber. Então, seria principalmente esse exercício. A arte é uma grande saída, não é? A arte sempre, nesses períodos, na época da Semana Santa propriamente dita, eu fiz o que chamava, do que eu denominei de quarentena Goethe. O que seria a quarentena Goethe? Goethe dizia, todo dia deveríamos ler um lindo poema, ver um belo quadro, escutar uma bela música e dizer belas palavras. Então, eu fazia um trabalho de pesquisa depois do meu dia de trabalho para lançar nas redes sociais um lindo poema, um lindo quadro, enfim, belas palavras. Então, a arte como salvação também. É isso. Muito bom, doutora Rosana. Para finalizar, ainda temos poucos minutos, como é que a senhora pensa, né? Você acha será que as pessoas estão aprendendo, digamos assim, a lição com essa pandemia? Como é que vai pensar um pouco a perspectiva do pós-confinamento, né? Será que a gente vai ter algum aprendizado disso? Será que vai voltar tudo como era antes? Como é que a senhora vê pouco isso? Desejo que sim, né? Desejo que tenhamos esse aprendizado. Há uma corrente espiritual na Grécia ortodoxa que se dedica à filocalia, que diz que a filo é o estudo a paixão pela beleza. E a máxima da filocalia ocasião, ocasião, tudo é ocasião. Oportunidade, oportunidade, tudo é oportunidade. Então, eu desejo, espero sinceramente que a gente aprenda que a pandemia é uma possibilidade de reinvenção. Então, eu tenho conversado muito, que a gente tem que estar muito atento para não repetir aquela história de Geni e o Zeppelin, né? De Chico Buarque de Holanda, não é? Toda aquela história do comandante que chega para o Zeppelin dele, quer fazer a cidade virar geleia, mas diz que não vai fazer a cidade virar geleia se a prostituta, que na verdade é um travesti, se dispuser a deitar com ele. Então, a cidade que vivia dizendo joga pedra na Geni, ela é boa de apanhar, ela é boa de cuspir, maldita Geni, pede para que ela fique com o comandante. Inclusive, vai o prefeito de joelho, o bispo de olho vermelho e o banqueiro com milhão. Pedir uma coisa dessa. Ela se resigna a atender e fica com ele, e ele cumpre a promessa. Então, mal ele levanta o Zeppelin, mal ele amanhã ainda nem nasceu,
Geni nem dormiu e a cidade já está de novo, joga pedra na Geni, ela é boa de apanhar, ela é boa de cuspir. Essa é uma saída, porque ou a gente adoece com tudo isso, ou a gente toma esse caminho maligno, ou a gente acorda e desperta. E aí eu deixo o poeta, para mim ele é um poeta, que é Fernando Pessoa, quando ele diz, ele na prece em mensagem, um poema épico, que ele é o poema épico, né? A vinda do Quinto Império, a volta de Dom Sebastião, mas que, na verdade, pode ser entendido, a meu ver, pode ser entendido e assim, de uma maneira existencialista, pode ser traduzido de uma maneira existencialista. Quando ele diz, no segundo verso, ele diz: mas a chama que a vida em nós criou, se ainda é vida, ainda não é finda. O frio morto em cinzas a ocultou, a mão do vento pode erguê-la ainda. E pede, dá o sopro, a aragem, a desgraça ou ânsia, com que a chama do esforço se remoça. Então, nessas duas frases, além de extremamente poéticas, está aí uma sabedoria que talvez escola de filosofia nenhum ensina, escola de psicologia nenhum ensina, teologia nenhum ensina, quando ele pede, dá o sopro, no meu entender, manda esse sopro, essa espiritualidade, esse sentido de vida, manda essa aragem, dá de volta os bons ventos, né? A desgraça, uma vez que a gente sabe que as tragédias nos deixam, aqueles que sobrevivem às tragédias, nos deixam essa possibilidade de reinventar o mundo, de fazer uma nova realidade, ou ânsia que nos move, que a ansiedade nos move quando não é patológica. Ok, muito bom, muito obrigado, doutora Rosana Miranda. Obrigada a você, Marcelo. Quer deixar algum contato, alguma coisa ou não? Quero rapidamente lembrar também que, além de trabalhar no consultório, né, agora eu estou no meu celular, não sei se seria o caso de dizer, meu celular, para quem quiser se comunicar um pouco mais, continuar essa conversa, 999781953. E também num projeto nosso de psicologia solidária, que estamos atendendo profissionais que estão na área de saúde, na frente no front desse trabalho, mas que não têm condições de pagar um trabalho terapêutico. Então, nós somos um grupo, Psicologia Solidária PE, lá no Instagram e também nesse site, www.psicologiasolidaridadepe.com.br. Então, estamos lá para tentar dar uma ajuda maior, mais efetiva, colaborando, fazendo nossa parte nesse processo. Ok, muito obrigado, doutora Rosana Miranda, psicoterapeuta. Obrigada, Marcelo. Palestrante, né? Obrigado a todos e até a próxima. Saúde para nós, para todos. Se cuidem e fiquem em casa.